Estão conseguindo ver direitinho? Sim, tudo certo. Tá ótimo. Vamos começar. Certo. Primeiro a gente vai ter que falar um pouco da pressão arterial, né? A pressão arterial vai ter essa relação da contração do coração, essa força que ele dá sobre uma área. E aí, para que aconteça essa boa perfusão, precisa que tanto o diâmetro desse vaso esteja adequado, quanto esse volume de sangue que esteja passando. Se a gente tiver uma alteração, tanto na força quanto nessa área, a gente vai ter essa alteração do fluxo. E aí, os distúrbios hemodinâmicos. Esses distúrbios, tanto a hiperemia como a congestão, tem alguns casos que eles vão ser fisiológicos, mas tem casos também que podem ser patológicos. Nem sempre vão ser fisiológicos nem patológicos, enfim. Da hiperemia, vai ter esse aumento do fluxo sanguíneo. Ele vai acontecer de forma ativa, porque ele vai ter esse débito cardíaco dependente. Ou seja, ele é diretamente dependente do fluxo sanguíneo que ele passa, né? E ele vai passar pelas artérias e arteríolas. As artérias, como a gente sabe, ela é rica em oxigênio, ela transporta muito oxigênio, né? Que é carregada pela hemoglobina. Por isso, ele vai ter essa característica de sangue vermelho vivo. Um exemplo fisiológico é o exercício físico, né? Que quando a gente está fazendo algum tipo de exercício, vai aumentar ali a frequência cardíaca, vai aumentar o volume sanguíneo e a gente pode ficar mais avermelhado por causa disso. Mas pode ser patológico, como processo de inflamação. Já a congestão, ele vai acontecer de forma passiva, né, nas veias, e vai ser o local onde acontece esse retorno venoso. Se um paciente, tiver uma insuficiência cardíaca, ele não vai conseguir bombear esse sangue de forma adequada, e esse sangue ele pode ficar retido, né? Então vai ter esse acúmulo passivo. E já que as veias são pobres em oxigênio, né, o sangue ele que fica ali nas veias, ele vai ter essa característica vermelho arroxeada. Tá. A hemostasia, ele vai ser um conjunto regulatório para que o sangue ele fique no seu estado líquido. Para ter uma boa perfusão, o sangue ele vai ter que estar nesse estado líquido. Né? Se estiver muito mais denso, ele vai ter que gerar mais força, enfim. Então, ele vai ser uma briga mesmo, né? Esse equilíbrio entre os fatores de coagulação e de anticoagulação para que aconteça essa perfusão ideal. E eles também vão ser responsáveis por esse tampão, que no momento que a gente tiver algum tipo de sangramento, eles vão agir ali para a gente não perder sangue. Porque caso perda sangue, vai ter essa alteração da perfusão e vai alterar a hemodinâmica, né, do nosso corpo. E como é que isso vai começar? Tudo começa pela lesão endotelial. Ele vai ser o gatilho para ativar essa cascata de coagulação. Então, esses passos aqui que eu dividi, né, 1, 2, 3, enfim, eles acontecem simultaneamente, é muito rápido, mas eu dividi para ser mais fácil assim de explicar. Quando a gente acontece uma lesão endotelial, né, vai ter a ação das plaquetas, né, naquele vaso lesado. E aí, a via intrínseca ou extrínseca, ela vai ser ativada e estimular esses fatores de coagulação. Além de estimular esses fatores, ela vai ativar a protrombina para que se transforme em trombina. Porque a trombina, ela vai estimular essa produção de fibrina. Então, as plaquetas ali, a primeiro tópico, as plaquetas mais as fibrinas, né, devido a essas vias a via ativada, ela vai gerar esse tampão. E aí vai bloquear o sangramento, certo? Esse tampão, ao longo do tempo, ele vai ser dissolvido pelo corpo, certo? A plasmina dissolve ele. Esse slide eu coloquei como para explicar um pouquinho melhor alguns tópicos do slide passado. Esses fatores de coagulação, eles vão ser produzidos no fígado. Ele vai estar na forma inativa. Eles só vão ser ativados quando se liga a uma dessas vias, né? A extrínseca ou a intrínseca. E aí, um fator que a gente precisa comentar, que eu acho que, enfim, ele pode cobrar de alguma forma, que nos pacientes que têm alguma insuficiência hepática, por exemplo, alguma cirrose, enfim, ele vai ter uma lesão, né, das suas células. Então, ele não vai conseguir produzir de forma adequada esses fatores de coagulação, certo? Pronto. A hemorragia é basicamente a saída do sangue de dentro do vaso para fora do vaso. Então, a saída do sangue de dentro do vaso para um tecido. E aí, com essa hemorragia, vai gerar toda essa disfunção, né? Redução do sangue, reduz a massa, vai reduzir a contração e a perfusão sanguínea, alterando de novo a hemodinâmica.
Essa hemorragia ela pode ser externa, né, quando a gente vê, ou interna, que é mais em idosos. Ela pode ser hemartrose, né, que na articulação, melena nas fezes, hematúria na urina. Aí ela tem 2 tipos. Ela pode ser uma hemorragia por Rex, que é quando ela rompe os vasos sanguíneos. Eu sempre lembro, R de Rex, R de rompimento, enfim. Ela vai romper esses vasos sanguíneos. Ele pode acontecer devido a algum trauma, algum enfraquecimento da parede, algum paciente que tem alguma vasculopatia, né? Os vasos não estão mais fragilizados, então ele pode se romper com mais facilidade. E em casos extremos, pode ser um AVC hemorrágico, e quando tem esse aumento muito rápido da pressão de forma aguda e abrupto, né, pode levar a esse colapso dos vasos também. Já por diapedese, é quando o sangue ele vai sair do vaso, mas ele não vai se romper. O vaso está íntegro, mas pode ter essa saída do sangue. Pode ser em processos inflamatórios, em pacientes hemofílicos. Esses pacientes, eles têm uma disfunção que não tem algum fator de coagulação. Então, acaba que ele não consegue gerar essa cascata de coagulação adequadamente. Aí pode ser as petecas, né? Que também pode, por algum déficit do fator de coagulação, púrpuras, equimoses. Aí aqui, como eu expliquei, né, dos pacientes cirróticos, né, que ele tem essa disfunção das células hepáticas, a aspirina e pacientes que têm insuficiência renal. Esses pacientes normalmente têm um nível de ureia mais elevado, né? Acho que até o professor citou na sala de vocês. E aí ela vai inibir essa agregação plaquetária. Por isso eles também entram aqui. Certo. Quando acontece uma hemorragia, o corpo ele tenta reagir a isso. E aí o que ele vai fazer? Ele vai estimular a produção de noradrenalina, porque ela é responsável por essa vasoconstrição. Mas às vezes a hemorragia é tão intensa que vai chegar a um limite dessa produção e liberação de noradrenalina. Então o paciente pode levar ao choque, que a gente vai falar mais adiante, né? Que é o choque cardiogênico, né? Que o débito cardíaco não vai aguentar essa falta de sangue, né? Agora vamos para trombose. A gente vai ter o trombo e vamos ter o coágulo. O coágulo vai ser essa massa não sólida feita no endotélio vascular. Tem o objetivo de conter a hemorragia, né? Isso pode acontecer todo o tempo no nosso corpo. Tem microhemorragia, algum tipo de hemorragia, vai um coágulo, né? E tenta estancar aquilo. O trombo é esse excesso de coágulo, que vai gerar essa massa sólida, né? Dentro de um vaso. E esse trombo pode ser grande, capaz de obstruir algum vaso. E aí, o que é essa tríade de Virchow? Esses 3 aqui são os principais fatores para a formação de um trombo. Então, para a gente gerar um trombo, normalmente, né, acontece o paciente está passando por algum desses fatores aqui. O primeiro é a lesão endotelial, né? É algum paciente que tem uma fragilidade nesses vasos, um paciente diabético, hipertenso, com dislipidemia, né, colesterol elevado, ou um tumor, ou um trauma, né? A aterosclerose, né, que é o aumento do colesterol, a dislipidemia, enfim, ele vai modificar essa elasticidade do vaso, né, do endotélio. E aí ele vai ficar mais frágil e vai se romper com mais facilidade. Alteração do fluxo sanguíneo. Pode ser tanto por uma aceleração ou um retardo desse fluxo, né? Um exemplo é o aneurisma. O aneurisma é quando ele forma como se fosse um bolsão nesse vaso. E aí ele vai criar um fluxo de turbulhamento, né? E estase. Alterou o fluxo daquele local. Também aí é suscetível para a criação de um trombo. E hipercoagulabilidade, que vai ser essa ativação anormal da via de coagulação. Um exemplo é quando o paciente está muito inflamado, né? Ele vai ficar no estado protrombótico. Certo. A trombose, né? Um trombo, ele pode obstruir todo o lúmen, como pode obstruir parcialmente. Quando o trombo ele vai obstruir todo o lúmen, ele pode levar à isquemia, né? Que é a falta da vascularização e, por consequência, vai ter a falta de oxigenação naquele local. Como a gente viu na prova de vocês passada, com a falta de oxigenação, a gente vai para o metabolismo anaeróbio, e esse metabolismo ele vai gerar mais lactato, né? Que é um dos dosadores que usamos nesse caso. Se o tecido ele está isquemiado, se ficar mais tempo, né, ele pode evoluir para uma necrose, né? E por isso a gente dosa o lactato, para ver quão necrosado aquele tecido está.
E, obviamente, vai gerar uma interferência, né, na hemodinâmica do local. E aí que eu coloquei um exemplo que ele também deu na sala de aula, que nesses trombos menores, né, ele pode sofrer lise e pode ser dissolvidos. Só que tem alguns casos, principalmente dos pacientes que têm aquelas placas de aterosclerose, né, eles não dissolvem todo. E aí a gente pode usar um cateterismo, né, realizar um cateterismo para dissolver parcialmente aquele local e desobstruir. Pronto, a embolia. Vai ser qualquer coisa que vai ser transportada pelo sangue e vai obstruir algum vaso. Ela pode obstruir um vaso venoso ou arterial. O venoso, normalmente, né, devido ao retorno venoso, ele vai obstruir o pulmão. Já o arterial, que ele vai dar grande para pequena circulação, ele vai obstruir mais o rim, baço, intestino e membros inferiores. Lembrando que os principais formas de embolia é devido ao trombo. Então, 90% dos trombos vão gerar uma embolia. Mas nem toda embolia é por trombo. Temos outros tipos de embolia, que são essas aqui. Temos a gordurosa e as gasosas. A gordurosa são fragmentos, né, de gordura que ele vai entrar na circulação. Pode ser devido à dislipidemia, à fratura de ossos longos, principalmente em idosos, por exemplo, um idoso cai, fratura o fêmur, né, que é um osso longo. Lá vai ter a medula óssea, lá no idoso, amarela, que é rica em tecido adiposo, que pode entrar na circulação, enfim, e formar uma embolia, né? Lipoaspiração, doenças hepáticas, né, porque o fígado, ele acumula muito lipídio, e aí também pode gerar uma embolia. E as gasosas, que é a injeção de ar, cirurgias na cabeça, né, nos seus maxilares, que contém muito ar, nesses ossos mais pneumáticos, traumatismo, cirurgia de útero, que também, aspas, né, é ocular, e mergulhador, diferenças de pressão. O tromboembolismo pulmonar é o mais grave, justamente porque vai obstruir essa artéria pulmonar e o paciente não vai conseguir mais respirar, né? Vai dar uma insuficiência cardíaca ou uma insuficiência respiratória. A isquemia vai ser exatamente essa redução do suprimento sanguíneo de algum órgão ou tecido. Se essa isquemia ela for lenta ou parcial, né, não vai obstruir todo o lúmen, o tecido ele consegue se adaptar a isso. Então, ele vai começar a fazer neovasos para tentar se adaptar àquele meio isquêmico. Já, por exemplo, se tiver um trombo, um grande vaso, e aí esse trombo vai e emboliza para um vaso menor. E aí, quando vai para um vaso menor, ele vai obstruir total. Isso aconteceu de forma rápida, abrupta. O corpo ali, o tecido, ele não conseguiu se adaptar àquele estresse grande. Então, ele pode sofrer isquemia e infartar. E aqui são alguns tipos de locais que pode gerar isquemia, né? No miocárdio, né? No infarto, no AVC isquêmico, quando obstruir alguma artéria cerebelar, enfim. E aí, o sistema nervoso central, ele é muito nobre. Então, ele não aguenta ficar muito tempo sem esse oxigênio. O máximo que ele consegue é 6 minutos. O coração também, que é outro órgão muito nobre, consegue 40 minutos. O infarto é exatamente quando o tecido está com essa falta, está com essa isquemia, e não consegue se adaptar a esse tempo, né, que ficou sem oxigenação. E ele acaba infartando. Isso aqui são algumas coisas que estão associadas ao infarto, né? Por exemplo, a febre, né? Que durante o infarto ele vai liberar muitas citocinas pró-inflamatórias e aí, como uma resposta do corpo, pode gerar febre. Leucocitose, que vai ter ativação do sistema imunológico e aí também vai começar a aumentar os leucócitos. Transaminase do fígado, que também essas enzimas, elas vão, dependendo desse impacto, né, elas podem gerar mais essas transaminases, né, para se adaptar. E o lactato, né, que a gente já viu várias vezes, devido ao metabolismo anaeróbio. E aí vai ter uma disfunção daquele local que está infartado. Ele vai perder a sua função, ele infartou. Então pode gerar uma arritmia, uma insuficiência cardíaca e até o paciente ir a óbito. Tá. Agora acho que é só para finalizar mesmo essa aqui, que é o choque, é o último. Temos alguns tipos de choque, né? Temos o choque cardiogênico, que a gente até citou anteriormente, que ele é um infarto, acontece quando o paciente infartou, teve um infarto muito intenso. E aí o corpo ele não se adaptou àquele meio. O que acontece quando esse infarto é muito intenso? Vai reduzir esse débito cardíaco, que aí o corpo tenta gerar noradrenalina, vasoconstrição, só que é tão grande essa redução do débito cardíaco que ele vai ter um choque
cardiogênico. Ele está diretamente relacionado a essa força do coração contrair, que não consegue mais, e, consequentemente, o débito cardíaco. O hipovolêmico é com essa perda de volume. Então, uma hemorragia muito grande, teve uma grande perda do volume, vai reduzir também o débito cardíaco e alterar a perfusão. Então, está diretamente relacionado à força e o débito cardíaco. Isso aqui é justamente, né, adrenalina, noradrenalina, né, que a gente dá para tentar fazer uma vasoconstrição e conseguir voltar a ter essa perfusão um pouco melhor, né? E sempre a reposição volêmica aqui, né, porque tá tendo um choque. Já o choque anafilático, ele é quando tem, por exemplo, um ataque de alergia muito grande, né? Vai ter essa reação de hipersensibilidade tipo 1, e aí a histamina daí vai ocasionar vasodilatação. E assim, vai reduzir a pressão, né? Vai se relacionar diretamente com a resistência vascular e o diâmetro do vaso, que no caso vai estar aumentado. E o séptico é das infecções, né? Vai ter uma infecção na corrente sanguínea, as citocinas, ela vai gerar, né, muita inflamação, que também vai acarretar na vasodilatação, redução da pressão, e ele também vai estar relacionado com o diâmetro do vaso. Agora vamos para as questões. Separei aqui 3 questões para vocês. Eu vou ler também para agilizar para a área começar. A isquemia é resultante de redução do fluxo sanguíneo para um tecido, podendo ter diversos desfechos. Considerando os possíveis desfechos para a isquemia persistente, assinale assertivo que contém corretamente a associação entre causa e efeito. A isquemia lenta, causada por obstrução parcial de vasos, normalmente está associada a infarto do tecido acometido. Não, ele consegue se adaptar ali, né? Gerar neovasos. O pinçamento de um vaso durante um curto ato cirúrgico causa isquemia permanente nos tecidos nutridos por este. Também não, né? Primeiro, que é um curto ato cirúrgico, a gente viu que dependendo do tecido ele consegue se adaptar. E na cirurgia normalmente precisa pinçar, porque senão gera uma hemorragia, então também não. Uma isquemia abrupta causa adaptação do tecido devido à redução de sua atividade metabólica. Não, já gera um infarto. Que ela é abrupta, não consegue se adaptar. A trombose pode causar isquemia dependendo do percentual do vaso obstruído, tá certo? E o êmbolo dificilmente obstrui vasos de pequenos calibres, causando isquemia. Não, é mais fácil obstruir um vaso de pequeno calibre do que de um grande. Quem tiver dúvida, a gente pode perguntar, viu? É a segunda questão. Os trombos são desenvolvidos após a coagulação dentro de vasos e podem se deslocar, embolizar, certo? Os êmbolos são sempre resultados de trombos. Não, 90% são resultados de trombos, mas a gente viu que pode ter êmbolos gordurosos, gasosos, então tá errada essa. E a última questão, choques são alterações patológicas resultantes de déficit severo de circulação sanguínea. Diversos motivos podem ser responsáveis pelo desenvolvimento do choque. Sobre suas possíveis causas, analise os itens a seguir. Choque pode ser devido a uma reação de hipersensibilidade muito tensa? Pode sim, choque anafilático. Grande perda de volume? Também, né, o hipovolêmico. E baixíssimo débito cardíaco? Também, que é o cardiogênico. Então, as 3 estão certas. E é isso. Quem tiver alguma dúvida, pode perguntar. Obrigada, gente.